Hello, Nanuano! Tudo bem, meus amores? Galerinha, espero que vocês estejam bem, estejam descansados, relaxados, né? Nós tivemos 2 semaninhas aí e agora vamos dar continuidade às nossas aulas. Galera, nós iniciamos, né? Na última aula antes do recesso, a unidade 3, capítulo 2. Nós finalizamos com um texto da página 333 sobre Alexandra, certo? E as atividades da 334. Nós vamos iniciar hoje, então, a página 335, ok? Past Perfect. Galera, o tempo verbal perfect, né? Então, quando a gente chega a estudar o tempo verbal perfect, todos eles, nós estamos desde o início do ano estudando perfect, né? Estudamos o present perfect e o present perfect continuous e agora o past perfect. Bem, quando a gente chega a estudar o perfect, significa que a gente já chegou ali no mais alto do inglês. Eu sei que a gente não tem uma fluência, né? Mesmo porque nós não temos tempo para isso e tudo mais. Porém, eu quero que vocês entendam que esse é o tempo verbal, seria o mais difícil da língua inglesa. Então, existe uma complexidade, precisa haver muita atenção, tá? Past perfect. Quando a gente estuda o perfect, né, diferente, por exemplo, quando nós começamos estudando present perfect, certo? Nós, quando estudamos o present, somente o presente, é uma ação que está acontecendo agora, certo? Isso também na língua portuguesa. Na língua inglesa, na língua portuguesa, nós não temos esse tempo verbal perfect. Então, quando nós iniciamos o present perfect, o que significa? Todo perfect, tudo que significa perfect, tempo verbal perfect na língua inglesa, quer dizer, né, que esse tempo que a gente está tratando aqui, tanto o present perfect continuous ou past perfect que a gente vai ver agora, significa que esse tempo verbal, ele significa que esse perfect, né, ele é muito ativo, atuante nesse processo aqui que está sendo tratado. Por exemplo, quando eu falo do present perfect, diferente do present, do simple present, está acontecendo agora. O present perfect começou no passado e está acontecendo até agora. Então, não é qualquer ação, é uma ação que começou lá no passado. Eu moro em Angra, certo? Mas essa ação não começou simplesmente agora no presente. Ela começou lá no passado e continua até o presente. Por isso que é present perfect, porque ela é uma ação muito mais completa. Ela determina um período completo. A mesma coisa o present perfect continuous. Por exemplo, é uma ação que começou no passado e ela continua no presente, só que esse presente está acontecendo agora. Então, present perfect. I have studied in SESB. Então, eu tenho estudado no SESB, ó, por muito tempo, muitos de vocês, certo? Então, é um present perfect para vocês. O present perfect continuous. Então, eu posso falar da seguinte maneira. We have been studying English for 3 minutes. Então, olha, começou no passado, mas ela é presente aqui pra gente, né? Ela se prolonga num período. E aí, agora é o past perfect. Bem, se é past, eu tô tratando do passado, certo? E se ele é perfect, ele decorre de um período. E aí, então, eu tenho que gravar isso na minha cabeça. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, tem muitas explicações sobre os perfect, porque eles são complexos mesmo, tá? E aí, eu não quero que vocês se prendam à tradução, porque às vezes o past perfect, ele vai estar numa tradução totalmente do passado, mas o que eu tenho que ter na minha mente? É esse tempo decorrido, né? A presença desse tempo. Olha a primeira frase aí do nosso livro, página 335. Alexandra's father had escaped to the United States 3 months before. Então tá falando o seguinte, que o pai da Alexandra, ele escapou, ele tinha escapado dos Estados Unidos 3 meses antes. Só que não parou por aí. O past perfect, ele geralmente ele vai vir junto com uma outra ação que aconteceu no passado também. Ok? Então, como que isso vai acontecer? Vai acontecer através de conjunções. Aqui a gente tem aqui, olha, before. Então, olha, Alexandra's father had escaped to the United States 3 months before Alexandra was born. Então, ele escapou dos Estados Unidos 3 meses antes da Alexandra nascer. Ok?
E aí, o past perfect, na maioria das vezes, ele vai estar atrelado, ligado a outra frase, ok? No passado. Então, ele vai precisar de um complemento. Então, preste atenção, olha. First, Alexandra's father escaped to the United States. Então, primeiro ele escapou dos Estados Unidos. Então, 3 months later, Alexandra was born. Aí observa a linha do tempo aí, olha. Primeira ação, ele escapou. Segunda ação, ela nasceu. E agora o presente, certo? Bem, então o que a gente tem que ter em mente? Para formar o past perfect, é o sujeito, o had e o verbo no particípio passado. Vocês já aprenderam alguma coisa? Porque nós usamos o verbo no particípio passado lá no present perfect. Alexandra's father, o sujeito, had escaped. Had é o present perfect, ok? E o escaped é o passado particípio do verbo, certo? Bem, então, o que o livro traz aqui? Olha, the past perfect is used to talk about a situation that happened before another past situation. Então, tá falando aqui que o past perfect, né? Ele é usado para falar de uma situação que aconteceu antes de uma outra situação no passado. E também, que também pode ser usado em algum tempo específico no passado, olha. By 1990, Alexandra had already graduated to watercolors. Então, had graduated. Ela aí, nesse caso, ó, em torno, né, de 1990, a Alexandra, ela já tinha se graduado em águas coloridas, ok? E deve ser algum curso aí. Observa aí os box, ok? Então, como que vão formar? Olha, primeiro na afirmativa. I had gone there before. Eu tinha ido lá antes. They hadn't been there yet. O hadn't, nesse caso, é a negativa do past perfect, que é o had mais o not, ok? They hadn't been, que é o passado particípio do verbo be, né? Do verbo to be. They hadn't been there yet. Eles não tinham estado lá ainda. E se quisesse que seja na interrogativa no past perfect? Had she arrived at home yet? Had she arrived at home yet? Ela já tinha chegado em casa. Ela já tinha chegado em casa? E aí, olha... already, yet, just and never são muito usados no past perfect. Então, o already, vocês já aprenderam. Ele significa já, né? Para falar que já fez, já praticou a determinada ação. O yet significa ou já ou ainda, dependendo se for interrogativo, porque o already é só na afirmativa. Observa aí, olha, é sempre entre o had e o verbo no particípio passado. O yet, ele também ele pode significar já ou ainda. Ele é usado na forma negativa e interrogativa somente, no final da frase, ok? Só observar aí. O just é para falar de uma ação que acabou de acontecer. E aí, nesse caso, é entre o had e o passado particípio do verbo. O never, para falar, né, que nunca praticou tal ação. E aí, também, é entre o had e é entre o verbo no passado particípio. Preste atenção nas frases. Jenny had already eaten by the time I got home. Então, a Jenny já tinha comido na hora que eu cheguei em casa, ó. Duas frases estão ligadas aí, ó. Jane had already eaten. Então, ela já tinha comido, mas precisa de complemento. By, pela hora que eu tinha chegado em casa, ok? By 2010, I hadn't finished college yet. O by vai ser muito usado aí com os anos no passado, com alguma situação, com o ano no passado, com o mês aí referente ao passado. By 2010, I hadn't finished college yet. Então, em 2010, eu não tinha terminado a faculdade ainda. It was almost 6 o'clock. Então, já é quase 6 horas. Most stores had just closed. Então, muitas lojas já tinham fechado. Então, significa que tinha acabado de fechar pela hora, tá? He was so nervous because he had never flown before. Ele estava muito nervoso, ó. He was so nervous. Uma frase. Ele estava muito nervoso.
certo? No passado. Simple past. Because, juntando a frase aí o because. Because he had never flown before. Porque ele nunca tinha voado antes. Então, preste atenção à colocação do already, o yet, o just e o never na frase, ok? Partimos para a página 336, atividades, ok? Activities. Você vai completar as frases usando o past perfect, ok? Usando aí os verbos, ok? No past perfect. Lembrando, tem que ser o had e um desses verbos aí no past perfect. E aí tem que passar ele pro particípio passado, ok? Se me enviar errado, eu vou devolver e não vou contar ponto. Se me enviar no simple past, eu só colocar o verbo, vou devolver e não soma ponto, tá? Na minha planilha aqui. Número 2, completar. Então, você vai reconhecer aí as frases. Quando você vai completar com simple past, quando vai completar com past perfect. Então, observa as frases. Vou dar um exemplo. A frase já está aí, né? Any Picasso's paint before. Então, você vai dizer o seguinte. Eu tinha ou nunca tinha visto uma pintura do Picasso antes. I had never seen, ok? Any of Picasso's paintings before. Before I visited that museum. Então, ficou uma frase no past perfect e outra no simple past. Reconheça, tenta traduzir aí qual é o sentido da frase para ver aí onde que vai entrar. Ó, eu nunca tinha visto. Tinha, had, visto, seen. Então, vai fazer isso com todos aí, ok? Número 3. Read the following sentence and decide if the contract form is had or would. Vou explicar. Quando a gente abrevia, né, a gente reduz, contrai aí o had, ele vai ficar somente o de. Por exemplo, eu vou falar aqui, olha, a frase que eu falei no número 2. Se eu fosse abreviar na afirmativa. I'd seen Picasso's paint. Que seria I had seen Picasso's paint. Eu tinha visto a pintura do Picasso. Certo? As pinturas do Picasso. I had seen Picasso's painting. E aí, isso é uma abreviação do had. Porém, o would, muitas vezes, o would significa, ele colocado com algum verbo, ele seria assim, ó, gostaria, I would like, eu gostaria, I would study, eu estudaria, né? Ele modifica, ele é um verbo modal, ele modifica o verbo. E quando a gente reduz esse would, eu falo assim, ó, I'd like, ele também usa o de. Isso acontece no inglês o tempo todo. Então, eu posso ter o de referente ao had, ao passado particípio, ou eu tenho esse de referente ao would. Eu quero que você leia a frase e você diga se essa abreviação é do had ou do would. Aí você vai escrever had ou would. Número 3, ok? Número 4, você vai ler as frases, ok? Você vai ler as frases e responder as perguntas, ok? Presta atenção aí. When I arrived there, Amara had dinner. When I arrived there, Abby had dinner. Who was still hungry when I arrived there? Quem ainda estava com fome quando eu cheguei lá? Leia as frases com calma, ok? E tenta adivinhar quem é que estava com fome. Letra B. When I got to the party, Ichabod had left. When I got to the party, Frank left. Who was still at the party when I arrived? Quem ainda estava na festa quando eu cheguei, ok? Galera, texto da página 337... ok? Sobre Picasso, ok? Pablo Ruiz was born in Malaga on 25 October 1881.
Vocês vão ler esse texto com muito cuidado e vão marcar verdadeiro ou falso, ok? Também o número 3, na página 338. Vocês vão ler aí importantes eventos, fatos sobre o Picasso, ok? E aí depois vocês vão completar as frases usando o past perfect, usando o already e usando o yet. O que a gente vai fazer, então? Nós temos para fazer página 336, página 337 e 338, número 3. E aí eu quero que vocês façam também o RA da página 335, ok? E o RA da página 336, ok? Por favor, um beijo, estou aguardando as atividades prontas.